Eu não sei o que eu vou tocar. Eu acabo funcionando, eu funciono desse jeito, né? Eu gosto de olhar os toca-discos, olho as pessoas e eu falo, ok. E aí, tá pronto? Tá nada. É um lance muito louco, porque, por exemplo, quando eu comecei a tocar com mais ou menos 10 anos de idade. Eu começava a escutar o rádio e eu queria saber como que os caras faziam a passagem de uma música para outra. Interessante, isso faz sentido, né? Isso é bacana. Isso era super interessante pra mim, era uma coisa que eu sempre quis descobrir, então eu ficava escutando rádio, meu, a noite inteira. Eu via programas de DJs como Ilai Campos, Grego e Greguinho, o Dynamic Duo, que era o Marcelo e o Alexandre. O Alexandre tá nativo até hoje. Pô, ele é um cara que ele fazia umas edições como se fosse um remix na época, na fita de rolo, cortava a fita de rolo com a gilete e colava com uma fita especial que chamava Splice. Ele chegou a fazer programas assim que o programa era todinho em Splice, assim, você nem via a fita. Pra mim era uma loucura, imagina, eu era um ouvinte, meu, e os caras tocavam na rádio, eu ficava louco. E até que eu fui na casa de um amigo meu, inclusive faz muito tempo que eu não vejo ele, o Roberto. Ele era o cara que tinha os toca-discos com pitch, que é esse controle que aumenta e diminui a velocidade. Ele não tinha Technics, ele tinha outros toca-discos, era um Philips e um Sharp. E até esse toca-disco Philips, minha mãe, ele me vendeu, minha mãe juntou uma grana e eu comprei dele. E lá ele chegou e falou assim, olha, tem isso aqui, você tem que achar o ponto, a velocidade da música, aí você espera o break e faz. E aí logo de primeira vez eu falei, posso tentar? Logo de primeira eu já achei o ponto e saí tocando. Então eu ia direto na casa dele pra tocar. Até então, lá onde eu morava, lá na minha rua, lá no Cangaíba, na Penha, ninguém sabia o que era DJ. Minha mãe não sabia. Minha mãe, meu, eu quero que você seja médico, doutor. Mãe, eu quero ser DJ. E o problema era o seguinte, o meu pai, ele toca instrumentos de corda. E eu sempre pedi pra ele ensinar, ele nunca quis me ensinar. Quer aprender, vai aprender sozinho. Acho que eu nunca tive uma força de vontade de querer pegar no violão pra tocar, ou pegar numa guitarra. E o lance da rádio, daquela magia, dos programas que era 10 horas da noite, de discoteca, essas coisas me deixavam louco. E eu já era muito envolvido com música. Então eu já comecei a aprender a tocar disco mesmo.
quero aprender a tocar instrumento. Isso é uma coisa que falta pra mim, a tocar um instrumento. Depois eu entrei em vários campeonatos de DJs, ganhei alguns, perdi o primeiro que eu entrei, eu perdi, foi até lá em Guarulhos, inclusive, na Casa do Som. Comecei a tocar em clube, começou com esse negócio de DJ, e aí eu acabei ficando famoso, assim, do nada, e eu não sabia. Pra mim era tudo muito novo, eu tinha que pegar o metrô, 9 da manhã, lá na estação da Tatuapé, eu pegava no último vagão, porque dava direto na escada rolante da República. Então, tipo, 9 da manhã, o metrô tava lotado de fã, querendo autógrafo meu, eu não entendia nada, nessa época eu tocava na toco. Era muito engraçado. Yeah. Also, extra inside on left side. É um lance que às vezes me assusta também um pouco, fico meio assustado. Bom, anyways, é imperdível a festa, então não percam, tem da Mark and Friends, hoje lá no Skull Beats. Durante esses 6 anos, a tenda de Drum and Bass, graças a Deus, é uma das tendas mais lotadas, bem concorridas, assim, tipo, não tem lugar pra entrar, todos os DJs fazem sucesso, a gente procura trazer os caras que tem um nome bacana, que tá fazendo uma história diferente no Drum and Bass, uma história bacana. Ok. Como se fosse um recomeço, parece que é a primeira vez que eu vou tocar no evento de novo. Não porque tem o meu nome na tenda. DJ Mark and Friends. E muita gente não entende o lance do nome Mark and Friends. O Mark and Friends, os meus amigos, o Friends, é justamente, além dos DJs, é o público que vai lá para prestigiar. Mark! Eu me sinto como se fosse a primeira vez que eu tô indo tocar no festival, então eu tô até meio tenso, não dormi de noite, tô, sei lá, ando meio cabreiro, sei lá.